Podíamos então partir da ideia de que o pensamento liberal ele é fundamental para o próprio desenvolvimento do Ocidente, na sua forma ampla. Por quê? Porque a noção de pessoa humana, a noção de subjetividade, ela é inseparável da noção de liberdade. Há outros elementos que a compõem, como a dignidade, né? A responsabilidade, são outros elementos que integram a subjetividade, mas a subjetividade tem como ponto de partida essencialmente a noção de liberdade. Então, eu diria que do ponto de vista filosófico, a gente não tem como fugir dessa tradição liberal, dessa tradição, né, nesse sentido. Agora, se nós olharmos também o pensamento liberal enquanto apropriação política, aí nós vamos encontrar variações diferentes. Há um aspecto que é muito curioso, que a gente vê pouco, que eu acho que vem da tradição lusitana, a ideia de uma aproximação entre, por exemplo, o pensamento liberal e o pensamento católico, o que é uma heterodoxia, né? Porque normalmente o catolicismo não é liberal. Mas a gente tem em Minas, por exemplo, uma tradição de liberais católicos. Né? Eu quero lembrar o Tancredo Neves, que é uma figura pública muito conhecida dos brasileiros, né? Que era um católico fervoroso, um homem que frequentava a Igreja Católica e era um liberal político e jurídico e politicamente um homem que se define. O grupo mais conservador, mais reacionário, né? desse... dos usos políticos. Do pensamento liberal você tem isso. Agora você tem, de um lado, eu diria, os liberais moderados, não é? Que são liberais muito mais associados à ideia de uma justiça social, né? À ideia de um liberalismo que pensa o país com problemas de natureza política, etc. Por quê? Porque eu me lembro do professor Miguel Reale, por exemplo, quando ele dizia que um liberalismo na economia, mas que não se estende às demais manifestações da cultura, por exemplo, que não valoriza a liberdade nas escolas, que não valoriza a liberdade de associação, que não valoriza a liberdade de bons partidos políticos, quer dizer, isso você acaba confluindo para a maior injustiça social. Quer dizer, liberdade econômica sem haver os outros mecanismos do pensamento liberal que organizam a sociedade levam aos desastres mais completos. Então, um liberalismo muito conservador, que quer, de certa forma, desmanchar quase que o Estado na defesa de uma liberdade econômica absoluta, ele, vamos dizer assim, serve a determinados projetos, a determinados propósitos, mas que, no meu entendimento, foge da essência do pensamento liberal, que é um pensamento que, claro, o Estado tem funções muito específicas de saúde, de educação, não é? De segurança pública, que ele não pode abrir mão e que ele precisa existir e que ele precisa estar bem constituído, precisa ser uma instituição forte e sólida. Sim, eu acho que a social-democracia, sobretudo na medida em que ela ganhou uma dimensão no século XX, final do século XX, no final do século XXI, em que ela decididamente se tornou democrática, quer dizer, abandonou aquela tradição autoritária e, sobretudo, aproximou-se do mercado economicamente, então aceita que, do ponto de vista do mercado, seja uma coisa dessa natureza, que o mercado funciona e deixa o mercado livre. Então nós temos que, entre os liberais moderados, de um lado, e os sociais-democratas, uma afinidade bastante grande. Eu acho que há, por exemplo, mais afinidade entre os sociais-democratas e liberais moderados do que, por exemplo, liberais muito conservadores, não é? Ou então socialistas muito radicais. E o pensamento liberal, no século XIX, teve um problema complicado na medida em que ele, por não ter essa experiência política, ensejou também a muitos movimentos libertários, quer dizer, grande parte daqueles movimentos durante o Império vinham de posições, entre aspas, liberais, mas sem uma experiência política consolidada. Isso permitiu que revoluções como aquelas de Pernambuco, né, como a Farroupilhas no Rio Grande do Sul, fossem explodindo no país por tudo quanto é canto, né, que eram revoluções ditas liberais, mas que, na verdade, não têm uma experiência propriamente liberal. Porque como é que eu trabalho com esse tipo de liberalismo? É o seguinte, olha, eu discordo do governo central, então eu quero me separar dele. Quer dizer, isso isso é contrário ao pensamento liberal. Quer dizer, o pensamento liberal é o pensamento em que a política se conversa com a oposição, se conversa com o diferente, se constrói, vamos dizer assim, uma aproximação dos interesses.